Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês. Nós vamos conhecer um pouco do trabalho, da vida, da experiência da Olga Pereira de Souza, escritora dessa obra, O Projeto de Vida, que conta o impacto que ela recebeu ao conhecer a missionária Márcia. E ela vai apresentar para a gente um pouco mais da ONG União de Mulheres. Olga, muito bem-vinda à Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas, dissesse quem é você, onde você mora e qual é o seu ministério que você tem feito até hoje. Gratidão. Meu nome é Olga Pereira de Souza. Eu sou uma missionária. Eu sempre falo que eu sou missionária. Eu sou uma missionária, eu sou uma discipuladora, eu sou uma educadora. Eu sou educadora da Palavra de Deus. Eu comecei muito cedo esse ministério de educação, porque eu sentia a necessidade, eu via a necessidade na igreja das pessoas aprenderem sobre a Bíblia, o que era, o que ensinava. E como eu fui educada muito cedo, com 5, 6 anos eu já sabia ler, eu tive sempre essa loucura, esse gosto pela leitura. E a leitura é este mundo que ensina você a pensar, a ponderar, a entender o mundo e o que está acontecendo nele. Então, esse foi o meu desejo, que as pessoas conhecessem através do que elas liam, mas entendessem, decifrassem os códigos, entendessem, por exemplo, eu sou filha de cristão, neta de cristão, bisneta de cristão. Nasci, a minha família toda é evangélica. Mas tem essa coisa você não pode estudar, não pode ler. Então, eu furei essa barreira. Houve uma época que acreditava-se no meio evangélico, se você lesse muito a Bíblia, você ficava louco. Você pegou esse mito? Sim, aos 22 anos, eu já tinha repetido o ensino médio umas 2 vezes. Porque eu não podia ir para a universidade, que a minha mãe dizia, ou você vira ateu, por conta desse conhecimento todo que eu tinha, que eu adquiri através dos livros, da leitura, você vai se desviar, vai enlouquecer. Que também corria esse mito que a faculdade, você enlouquecia. Sim, de que você se desviaria, que as pessoas na faculdade, indo para o 3º grau, iam desistir do evangelho, abandonar. Então, a Olga é uma prova vida para a gente que isso é um mito realmente, né? Não quebramos. E uma coisa que me impressionou ao ler seu livro foi entender que você e Márcia chegaram a se conhecer numa faculdade. Sim. E já num tempo de vida que vocês já tinham percorrido uma trajetória. Sim. Tanto no seu ministério como missionária, e ela também na sua atividade, e vocês deram valor à formação que acabou sendo uma ponte para se conhecerem, que resultou no livro que nós apresentamos aqui. Eu queria que você contasse para as pessoas como foi conhecer a Márcia na sala de aula. Como isso aconteceu? Então, em 2014, a minha mãe faleceu. E eu tive uma necessidade de fazer uma coisa diferente. Meu segundo filho já tinha casado e a casa estava muito grande e vazia. Eu já tinha feito toda essa parte de teologia. Então, uma amiga minha me convidou para começarmos um ministério de oração e discipulado na família dela. 1 ano depois veio a proposta para a gente fundar uma igreja lá. Eu fui para a Baixada Fluminense. Você conhece a Baixada Fluminense? Não. Ela é pobre, ela tem necessidade de tudo. Pensa de tudo. Eu cheguei lá e me deparei com essa necessidade. Então eu pensei, vou abrir um projeto aqui. Aí, para abrirmos um projeto, nós pensamos em ir para a universidade, fazer a pedagogia ou psicologia. Sim. Segundo a minha amiga, nós não podíamos chegar em algum lugar só com o título de pastoras. Sim. Porque as pessoas diziam que a gente estava pedindo. Então nós queríamos mais. Como nós desejávamos mais naquela comunidade, nós queríamos mais. E também nós queríamos apresentar que eu com 55 anos e ela com 50 anos, uma mulher poderia ir à universidade nessa idade. Nós queríamos oferecer isso, mas ia a partir de nós. Um exemplo. Nós daríamos esse exemplo, nós ensinaríamos elas uma lição. E assim foi. Fui para a universidade,
Quando eu chego na universidade, em 2015, quem eu conheço? A missionária Márcia. A primeira fala da missionária Márcia foi, ela viu que eu anotava tudo que o professor dizia. Porque isso já é uma mania minha desde a escola. Desde a escola eu anotava tudo. Eu converso com você, mas a minha cabeça já está girando, eu já estou querendo anotar aqui como é você, como é que eu vejo você, como é que eu leio você. Então, eu faço essa conexão com a escrita. E a missionária chegou perto de mim e disse assim, aí você pode me emprestar seu caderno? Foi isso que aconteceu. Nós tínhamos uma professora que ela fazia uma roda de conversa. Pra gente conversar, como você está fazendo? De onde você é? Como o ensino? Como você chegou à universidade? Nós era uma roda de conversa toda quinta-feira. E ela começou dizendo, eu sou nativa da Rocinha. Quando ela disse, eu sou nativa da Rocinha, eu, uau! Finalmente eu conheço alguém da Rocinha. E finalmente eu pude ir à Rocinha, porque primeiro, eu sempre quis conhecer a Rocinha. Mas a minha mãe me fez prometer que eu nunca ia a nenhuma favela. Em 2014, minha mãe faleceu, então eu estava livre dessa promessa. Sim. Tinha conhecido a missionária Lácia e fui à Rocinha. E o livro nasceu disso, das nossas conversas, nessa roda de conversa. Ele tomou forma, quando a gente ia tomar o cafezinho com alho poró que ela ama, quiche, né? Quiche de alho poró que ela ama. E tudo que ela me contava, eu anotava. Tudo que ela me contava, eu anotava. Mas eu estava muito envolvida ainda com a universidade. Eu era monitora na brinquedoteca. Trabalhava no projeto. Comecei a fazer o TCC. Dirigindo igreja. Saindo para pregar. Tudo que eu ouvia, ficava lá, guardado, armazenado. Porque eu sou assim. Tenho muitos livros armazenando aquelas coisas, né? E eu vou escrevendo, vou pegando. Eu tô uma doideira. Em 2020, quando veio a pandemia, os meus filhos me proibiram de sair de casa. O que eu fiz? Notebook, resgatei todo aquele material e fui escrevendo. Foi aí que o livro nasceu. As pessoas que estão nos ouvindo aqui, esse vídeo a gente vai colocar no YouTube. Eu não sei que tempo você vai assistir essa entrevista com Olga, mas eu acho que é importante frisar para elas que muitas pessoas chegam, às vezes, têm medo dos projetos que tentam chegar até as comunidades. Mas uma coisa que eu já vi na sua fala, na sua escrita, é que se você é um cristão, você precisa fazer aquilo que acredita que Cristo faria. Então, vendo a necessidade, você precisa de ação, não só de empatia. Então, eu queria que você dissesse para as pessoas, até para inspirá-las. Não sei se você vai ter essa tranquilidade de fazer isso, de falar de si. Mas você pode falar também da massa ou dos outros voluntários. Como você associa o cristianismo e o voluntariado? A pessoa que faz, que sobe até alguém que precisa, que oferece um curso, um treinamento para alguém que precisa, que olha a criança para que uma mãe possa descer para trabalhar e subir depois do trabalho com tranquilidade. Como que você associa o cristianismo e o servir aquele que está precisando de algo? O cristianismo e a ação social tem tudo a ver. Um não é diferente do outro. Quando você consegue misturar os dois, é como café com leite. Eu amo café com leite. Eu amo café. Mas as minhas amigas dizem que eu sou café com leite. Hoje, praticamente, a bebida que eu bebo é café com leite. Quando eu associo, quando eu junto, quando eu misturo café e leite, pronto. Tem o sabor perfeito, a temperatura perfeita. Então, hoje eu entendo que a minha parte como cristã e como educadora social hoje, foi um casamento perfeito, um alinhamento perfeito. Eu digo mais, eu vou além assim de Cristo como a igreja. Como o apóstolo Paulo diz que Cristo amou a igreja e a igreja... Então, como é que a igreja vai amar Cristo? Através de fazer um serviço social. Sem demagogia nenhuma eu falo. Eu estava falando essa semana, esta segunda-feira, com uma menina, que ela estava me falando alguma coisa do marido dela, eu lembrei de Pedro. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor. E cada resposta que Pedro deu para Jesus, sim, Jesus disse, então cuida. Não, a resposta, quando você ama Cristo, então cuida. É o cuidado. Então cuida. E ele ainda dizia, cuida das minhas, cuida dos meus. Então, toda aquela criança que, às vezes, você vê por 12 anos falando palavrão por aí, é de Jesus.
é meu. Jesus diz, ele é meu. Sim. Aqueles meninos, quando eu vou para as comunidades, eu vejo eles no tráfico, das armas, e eu passo, eles oram por mim. Jesus, ele é meu. Sim. Se eu amo Cristo, eu preciso entender. Eu preciso aceitar. Muito mais que entender, é aceitar que aquele menino, ele tem o dom, é Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por ele. Então, quando eu subo a Rocinha para fazer o trabalho social, eu vou pensando nisso. E quando eu vejo a criança, aquela situação toda triste, não tem um amor de pai, não tem um amor de mãe, eu apoio ele. Eu chego, eu olho e vejo, não sabe ler. Então eu vou ensinando. Primeiro vamos juntar as sílabas, vamos juntar as letras, vamos formar palavras e vamos ali um abraço, um passamento assim na cabeça, porque eu faço isso. Ele vai sentir o quê? Amado. Ele vai se sentir protegido. Porque eu sou uma educadora, eu sou cristã, eu sou pastora. Mas antes de tudo, eu sou mãe. E antes de tudo isso, eu sou uma seguidora de Jesus Cristo. Isso hoje me ativa muito um pensamento. Como é que você diz que é seguidor de Cristo e não faz o que Cristo mandou? Não faz o que Cristo te pediu? O trabalho social e o ser cristão. É isso aí. Onde você termina, onde termina o seu trabalho social e onde começa você a ser cristão, não termina, não começa, tudo é misturado, tá tudo junto. E vamos fazer o trabalho social. Sim, eu me emociono porque eu acho lindíssimo a igreja sendo igreja. Como hoje a gente tem algumas situações que as pessoas veem o erro e o mal, mas elas precisam olhar para o bem. Tantas pessoas que estão fazendo bem, e por isso eu fico feliz de você ter escrito essa história, porque essa história chegou até mim, pode chegar até outras pessoas, porque a mídia, os jornais, eles divulgam o erro, eles divulgam o escândalo, eles divulgam o que cai, não divulga a missionária Márcia. Isso. E quando divulgam, é uma linha para não mostrar Cristo, talvez mostram algum resultado, mas não isso. Por que ela faz isso? Que é por causa de Cristo, né? Por ser filha de Deus e enxergar naquela criança alguém que pertence a Deus. Eu queria mostrar para as pessoas aqui seu livro. Ela é detalhista. Ela fez uma pesquisa, aqui tem entrevista, parece um TCC nota 10, de mestrado, porque ela fez uma pesquisa minuciosa, tem uma linguagem acessível, não tem nenhuma palavra que seja difícil de entender, uma situação difícil, mas ela está contando e mostrando aqui, com as provas sociais, o que é o trabalho, o que é que essa ONG faz, e aqui essa união de mulheres pró-melhoramento, tem uma foto aqui da missionária, né, no que é a Rocinha. Eu que nunca subi a Rocinha, eu não conhecia, fiquei conhecendo aqui, e eu queria que ela falasse um pouco de como que a roupa suja virou roupa limpa. Como que foi essa história do roupa suja, roupa limpa? No livro, você tem acesso a ele tanto no meio digital, e-book, quanto o livro físico. No livro você vai ler bem detalhado. Mas eu queria ouvir da própria Olga contando para nós como é que a Rocinha... O que era isso? O que é essa história de roupa suja e roupa limpa ali na comunidade? Roupa suja, a Rocinha hoje é dividida em subbairros. Elas são 12 subbairros. E quando eu fiz a pesquisa, eram 12 subbairros. Roupa suja é um dos subbairros da Rocinha. Então, são dois subbairros muito pobres, que é Roupa Suja e Macédia. A roupa suja porque ela tinha um tanque não, um lavadouro. As mulheres iam lá lavar as roupas. Então, foi chamado de roupa suja. Tem esse estigma de roupa suja. Só que na roupa suja, em 1978, uma menina com apenas 12 anos, chamada Márcia Ferreira das Costa, fundou uma ONG, começou uma ONG. Então, eu acredito que nesse momento, os céus falaram, através dela, eu vou limpar isso aí. Então, ela compra primeiro a primeira casa, que hoje é um prédio de 3 andares, com um terraço, onde faz algumas festas.
Mais tarde ela ganhou um outro prédio, outra casa também que foi transformada em prédio. E nesse lugar, as pessoas eram um lugar de matança. Então ela disse, eu vou dar o nome de Roupa Linda. E esse processo foi através da Márcia. O apóstolo Paulo nessa liderança vai dizer que o querer e o governo atual vem de Deus. Sim. Então eu tive uma ideia sobre esse versículo, o querer e efetuar. Muitas vezes a gente diz assim, eu quero isso. Vem de Deus também o querer. O que faz é o seguinte, Deus espera na terra uma pessoa que vai dizer eu quero. Aí quando a pessoa diz assim, eu quero, ele diz assim, tu quer? Pois é tu mesmo que eu vou efetuar na obra tal, nos teus dias, que tu não vai contar. Foi isso que aconteceu. Nós estamos concorrendo agora no edital, nós estamos concorrendo. Nós temos alguns depoimentos de meninas e de meninos que hoje são formados, são pedagogos, são assistente social, são dentistas, são muito jovens que entraram com 6 meses na creche. Outros que 7 anos passaram pelo reforço, pela informática, pela aula de inglês, e hoje já estão até no mundo, fora do Brasil, trabalhando e dando frutos. Porque um dia, uma menina com 12 anos, com apenas 12 anos de idade, disse no seu livro, eu quero fazer a diferença nesse lugar. Teve a iniciativa. É lindo, é lindo. Quando a gente vê a história, quando eu li essa história, eu fiquei impactada, porque a minha família, minhas irmãs, são da área da educação. Então, você vê o que a pedagogia pode fazer, o que o ensinar uma criança, o que ter um cuidado com uma criança, o impacto disso na família inteira. E aí, a matéria que saiu sobre Márcia no jornal, na mídia, o título é Vidas Transformadas, Vidas, né, Reformadas. Ou seja, o que foi isso na vida inteira, né, da comunidade. E isso alcançou você, quando foi a Expo e a conheceu, e alcançou a mim, editora, lá fazendo aquele trabalho de editorar o seu livro. E eu imagino a pessoa no YouTube assistindo esse vídeo e tendo esse insight, de ter iniciativas, de ter esse querer que vem de Deus e não ver como impossível mudar uma vida, etc. Então, eu acho que é um exemplo para todos, por isso que eu recomendo essa obra para você que ama ler, para você que conhece alguém que tem esse desejo e talvez não tem como, não teve coragem ainda de colocar esse desejo à frente. Aí esse livro pode fazer missões. A Olga vai fazer missões até com o livro. E eu queria encerrar aqui esse tempo da nosso bate-papo, deixando você falar com seus leitores. O que você diria para as pessoas que vão ler o seu livro? Se você pudesse sentar-se com seus leitores, igual você está aqui sentada comigo, nós estamos num evento que ele tem peso significativo. Eu espero que mais pessoas que estão transformando a realidade daqueles que precisam tenham esse espaço e esse acesso para que se multipliquem, para que mais Olgas escrevam sobre mais Márcias. Então, eu gostaria de pedir para você fechar esse tempo juntas, falando como se estivesse aqui lado a lado com um de seus leitores. Então, o livro, o projeto de vida, é um presente, é a história da missionária Márcia, e um presente para ela. E um presente também para as pessoas que se interessarem por ele. Eu poderia ter escrito qualquer livro. Eu poderia ter, na verdade, finalizado qualquer livro que está no meu computador. Eu poderia ter começado a fazer um lançamento de um livro. Eu tenho um livro chamado Entre a Fé e a Razão, que eu já trabalhei nele um pouco, vou trabalhar mais ainda, até ele estar pronto. Eu poderia ter trabalhado nesse livro. Tem um livro de poesias que eu falo coisas da alma. Eu poderia ter trabalhado nesse livro e ter começado a minha carreira de escritora. Na verdade, minha carreira de escritora já começou há muito tempo. Mas eu quis começar a minha carreira, né, por assim dizer, dando esse presente para Márcia. Porque a história dela me impactou de uma forma tão grande e tão eficaz que eu decidi que o mundo conheça também a história dela. Porque a história da Márcia, como eu conto no livro, é como o grão de mostarda.
que você planta e ele é uma... Quando nasce, vai crescer de uma árvore tão enorme que fica a maior das hortaliças. Olha só, essa coisa maior, essa grande, a maior das árvores. Sei lá, cara, é muito impactante. Né? Então tá tudo aqui. Toda a história tá aqui. Todo o registro da história. Tudo o que eu vi, o que eu senti, o que eu testemunhei na Alcinha de 2015 até hoje, que eu faço parte da ONG, sou professora na ONG, sou, como ela falou, virei amiga, depois virei família. É isso aí. É isso aí. Aí vamos fechar deixando o link para vocês adquirirem o livro. No livro, você tem aí os dados. Se você se interessar em contribuir, em apoiar a ONG também, chame a autora. Né? Se você quer saber como apoiar, chame a Olga, fale com ela sobre isso e deixe o Senhor usar você como tem usado essas mulheres inspiradoras. Muito obrigada, viu, pessoal? Gratidão.